Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no Curiosamente Podcast. Sempre com uma conversa bacana, com pessoas bacanas, pessoas que podem trazer alguma coisa, alguma informação, algum conhecimento para vocês. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda bastante a gente, divulguem nosso trabalho. As pessoas você não tem noção de quantas pessoas você pode estar ajudando só fazendo um compartilhamento de algo que você acha que seja interessante. Então ative aí o sininho, se inscreva no canal, que isso é extremamente importante, né, pastor? Sim. Ajudar os outros, né? Obviamente. Ajuda a gente aí, humildinho aí, e sejam sempre bem-vindos aí no nosso podcast aí, tá? A gente tá tentando sempre fazer o melhor para vocês. Lembrando que aqui não é um estúdio, aqui é o nosso escritório, e a gente quer fazer sempre dessa forma porque vocês se sintam em casa também, para que vocês... a gente não quer fazer no estúdio porque a gente entende que as pessoas têm que estar no nosso dia a dia também, entendeu, pastor? Da forma, sem qualquer tipo de edição, sem qualquer tipo de time, são gravações, mas a gente quer que as pessoas sintam que é de verdade mesmo o negócio que está acontecendo aqui, sabe, pastor? Então, por isso que às vezes você escuta um barulho de um carro, às vezes você escuta um barulhinho de um passarinho, de alguma coisa caindo aqui no nosso telhado, mas não ligue não, tá? Porque aqui a gente tá fazendo aqui no nosso escritório e é feito com muito amor e muito carinho para vocês aí, tá bom? Bom, hoje tem aqui a presença ilustre, agradeço por ter vindo, tá? Um grande amigo, uma pessoa que sabe muito da minha trajetória, uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda ainda, e uma pessoa com a qual eu tenho um carinho enorme, não só por você, pastor, mas pela tua família, que eu amo muito. A gente já passou por algumas coisinhas aí e obrigado por nunca desistir do teu irmão aqui. E vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você se apresentasse, pastor, de forma breve, aí, para daí a gente entrar nos assuntos aí legais aí. Ok, boa noite a todos. Boa noite, Ramiro. Boa noite. Então, eu sou o pastor Eliton, né? Hoje estou com 44 anos, casado, uma veridiana, tenho um filho que é o Wellington Júnior, é estudante do militar, e temos uma trajetória já de bom tempo no ministério também, e sou nascido em Cascavel, e logo quando eu era menino já, os meus pais se mudaram para Santa Catarina, em São Bento do Sul, próximo a Joinville. Sim. Ali, e ali a gente... Cidade dos Móveis. A gente cresceu ali, né, estudamos ali, se formamos ali, e em 2000 a gente veio para Curitiba. Ah, que legal. 2020 para cá, e casei, né, logo em seguida vim para Curitiba. Mas você casou lá, em São Bento, daí veio para Curitiba, vocês dois. Na verdade eu me mudei para Mafra, fiquei um ano ali em Mafra, ali eu era instrutor de informática. E bem na época, em 2000 ali, estava, né, a ideia do Office, né? Então, sim, eu ajudava ali a maternidade e o Banco do Brasil da cidade, né, a instruir, né? Sim. Eu era licenciado pela Microsoft para dar aula do Office, então eu fiquei um ano ali. Nesse um ano ali a gente pôde já conseguir uma grana para vir para Curitiba. E vindo para Curitiba a gente se estabeleceu aqui já estamos já há 22 anos. E por que Curitiba, pastor? Então, na época foi por causa do meu trabalho, né? Então, eu sempre atuei na área de desenho. Uhum. E desenhei por um bom tempo na Cerâmica Oxford, né? Desenhava perfil de prato, louça, e desenhava móveis também. E eu conciliei, na verdade, a parte de informática, que minha formação de técnico o Senai era desenho industrial, e fiz um tecnólogo de processamento de dados na época. Então eu juntei as duas coisas. Ah, que legal. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, comecei a distribuir currículo, né? Isso há quanto tempo mesmo? No ano 2000. 2000. Daí, um período que foi passando, eu consegui entrar na peça, na Caterpillar, né? E na época entrei como desenhista. E ainda era na prancheta, estava começando o computador ainda. Então eu tive que já entrar no computador ali, que na época era o CAD. AutoCAD, pessoal? AutoCAD, isso. Então é uma empresa totalmente mecânica, né? Era algo novo para mim, novo para minha gerência também, que a maioria dos desenhos eram feitos à mão.
os desenhos de corte ali, as máquinas que cortavam, a chaparia era tudo por sensor óptico ainda, copiava o desenho em escala 1 para 1. Nossa Senhora. E então ali a gente começou a estruturar a empresa, né, a desenhar, a gerar uma biblioteca de desenhos para ter uma carteira de produto, né? A Caterpillar na época, que na parte de customização, que é a PESA, a gente é um dealer ali. Então nós temos um setor ali que desde 2000, né, quando eu entrei, que nós trabalhávamos e sempre trabalhamos com a parte de customização. Entendi. Então a customização nada mais é que algo diferente para o cliente que a Caterpillar não faz na sua série, né, na linha de produção. Tem uma linha da produção da Caterpillar, ela não vai parar para fazer uma máquina diferente. Então daí ela aciona nós ali, geralmente vem através de um cliente, né? Uhum. Então ali que nasce os desenhos e ali eu comecei a desenvolver a minha profissão ali. Então quer dizer que existe uma linha de produção de produtos da Caterpillar, que já está no catálogo, que é standard, né? E daí as pessoas vão lá, adquirem e tudo mais. Existem aqueles que falam assim, pô, eu preciso de uma máquina que corte isso, que faça... Exatamente. Isso que é a customização, que você fala. Exatamente. Nada mais é que nós trabalhamos ali, hoje na linha verde ali, na PESA, que é a parte de customização, a parte florestal, né? A parte de terraplanagem, parte de pavimentação. Sim. E tudo aquilo que o cliente tem uma necessidade, né, que ele vê uma possibilidade que aquela máquina possa trazer para ele um benefício. A gente tem vários exemplos, por exemplo, uma carregadeira que geralmente o pessoal conhece por patrola, né, que tem uma caçamba na frente. Sim. Uns dizem que é concha, né, mas é uma caçamba. Então, vamos dar um exemplo. Se ela trabalha com terra, a terra tem uma densidade. Se eu trabalhar com wood chip, que é o cavaco de madeira, vai ter uma outra densidade, é mais leve. Se é mais leve, a caçamba pode ser maior. Então, o volume é maior. Entendi. Então, se um período do meu trabalho eu trabalho com terra, eu vou usar uma caçamba menor. Se um outro período eu vou trabalhar com chip, eu vou usar uma caçamba maior. Então, eu posso ter uma máquina com 2 tipos de caçamba. Logo, eu não compro 2 máquinas. Eu compro uma máquina só e eu tenho 2 ferramentas para o meu trabalho. Você customizou a ferramenta. Exatamente, customiza a ferramenta. Então, aí ele pode trabalhar, vou dar um exemplo, por exemplo, a retroescavadeira, né? Que as prefeituras usam muito, as menorzinhas aí. Eu posso transformar ela numa empilhadeira, posso trabalhar ela com erva mate. Então tem inúmera quantidade de customização. Você adapta a máquina Exatamente. A qualquer tipo de necessidade. Na área florestal, eu pego uma escavadeira, tiro a caçamba dela e coloco um processador de corte. E daí tem toda uma modificação hidráulica, toda uma modificação na máquina para ela atender a parte florestal. Aí tem uma equipe disso, sim, de engenharia e tudo mais, que vem junto contigo, senta e vamos fazer isso, organiza. Sim, a gente tem o pessoal da hidráulica, o pessoal da elétrica e nós somos a parte de produto estrutural. Né? Você manda a parte de estrutura para eles se viram, meu amigo, se funcionar. Exatamente. Eles temos um chão de fábrica, né? Ele tem... Obviamente você já tem um conhecimento do que é possível, do que não é possível e tudo mais. Sim. A máquina, ela geralmente tem um spec log, um spec sheet que fala que ali ela tem todos os parâmetros dela, de capacidade, de altura, comprimento, capacidade de levantamento, todo o diagrama de trabalho ali você estuda antes. Entendi. De ver se ela consegue atender o cliente com a sua modificação que legal. necessária. Então, vou dar um exemplo de uma máquina de grua fixa, que a gente fala, né? Que você tira o material rodante e você coloca dentro de um pedestal fixo para alimentar um picador de várias empresas do Brasil hoje, celulose, MDF, essas empresas. Então ela alimenta um picador 22 horas, dia e noite para ali, né? Sempre tem turnos, troca ali, máquinas que trabalham acima de 40 mil horas. A gente tira o motor diesel, coloca o motor elétrico, tira o material rodante, deixa fixo. Então tem toda uma modificação para atender aquele cliente. Entendi. Que legal. Essa é a nossa função ali hoje. E tem essa questão hoje, o pessoal que tem essa questão com o meio ambiente e tudo mais, né? Sim, que é menos poluição, tem que tomar todos esses cuidados, né? Acho que a PESA tem esse tipo de responsabilidade e comprometimento, né? Tem. Hoje eu vou dar um dos exemplos que a gente gosta de falar bastante. Há uns anos atrás, quando você fazia a colheita da árvore, né, fica ali o toco, né? Sim. E o toco hoje você não pode queimar ele. Então a gente desenvolveu um estocador
nada mais é uma pinça hidráulica que você pega o toco, arranca ele, né? E chacoalha ele, deixa ele irado do lado para a chuva ficar um período na chuva ali, vai tirar aquela terra da raiz e isso vira biomassa. Isso já tem a ver com o meio ambiente, você protege o solo, né? As características do solo ficam preservadas e no outro momento você já pode usar para agricultura. Que legal. Ou fazer um replantio de pinos. É importante dizer isso, porque eu não tinha conhecimento disso, né? E as pessoas entendem que você vai lá, tira, arranca a árvore e sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de preocupação. Geralmente reflorestamento, né? Sim. De forma alguma de uma árvore nativa, né? Geralmente as empresas elas trabalham com reflorestamento mesmo, né? Que é o eucalipto e o pinus, né? A responsabilidade apenas é fazer a máquina de forma a contribuir com isso, né? Sim. Como a pessoa vai utilizar, mas normalmente as pessoas respeitam, assim, né? Sim. Não tenho ouvido nada com relação a diferente disso. E a sua esposa, a Veridiana, ela é pastora também. Sim. Vocês congregam ali na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que é onde a gente se conheceu. Exatamente. A gente tem um trabalho ali, já estamos ali na primeira igreja há 5 anos, né? Sim. E a gente faz um trabalho pastoral ali já voltado à membresia que participa ali. A gente é mais atuante na quarta-feira. Sim. Mas trabalhamos, né, tanto ela como eu, a gente trabalha com GP, né, com grupo pequeno, né, uns conhecem por célula, né? Sim. A gente trabalha com grupos pequenos. A gente lidera também um grupo de homens em oração, né? São mais de 90 homens que oram na madrugada, em cima de pedidos, de projetos, de oração e nas demais necessidades humanas, vamos dizer assim, né? Todas elas, praticamente. Todas elas, todo mundo tem seu sua necessidade, exatamente. Então, o foco nosso a gente se descobriu também, eu sempre falo que a ideia é você não pensar só em você, né? Sim. E é uma forma de você ajudar a sociedade, fazer algo, né, para a sociedade. E eu me encontrei na igreja, desde pequeno. A ideia é de estar ajudando, né, trabalhando com aconselhamento, dando uma direção para a pessoa. Às vezes as pessoas chegam na igreja desesperadas e elas não têm uma direção. E é um papel de um pastor, de uma pastora, você dar uma direção para elas, baseado nas escrituras, né? Não baseado no achismo ou numa placa de uma igreja. A gente sempre procura dizer que a Bíblia é um manual. A Bíblia é a que traz a direção, né? E quando você abre a Bíblia, é Deus falando com a gente, né? Então, a gente entende que isso dá direção. Legal. Se a pessoa está disposta a trilhar aquela direção, ela vai ter êxito baseado naquilo que ela crê, né? Sim. Então, basicamente é isso. Eu citei aqui a primeira igreja do Evangelho Quadrangular porque é onde o pastor ministra lá, e onde tem efetivamente atua na função de pastor, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui que o assunto não é religião aqui, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre Deus e sobre a Bíblia, que não importa se você é católico, se você é espírita, não importa qual religião você seja, mas a gente quer que seja um momento bacana para você ter conhecimento com relação à Bíblia, com relação à tua vida, entendeu, pastor? Que certamente a gente é modelado a todo momento, a gente nem sabe quem modela a gente, então isso torna a nossa responsabilidade muito maior, né? Do que você fala, de como você age. Então, só para ficar claro que a gente jamais vai falar aqui de religião, né? A gente vai falar muito de Deus. E eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa aí que ainda a gente não sabe, mas vai ir uma mensagem boa para quem está assistindo a gente aí. Não sabemos o que vai vir ainda aí, pastor, mas o senhor vai falar alguma coisa certamente que vai servir para muitas pessoas. E esse trabalho também é para isso, tá, pastor? Esse podcast foi criado mais para inspirar e ajudar pessoas. As pessoas sabem que eu tenho formação em programação neurolinguística, diversas, mas eu falo para vocês uma coisa: o maior livro de PNL que tem no mundo é a Bíblia. Porque tudo que eu estudei até hoje tem passagens na Bíblia. Então, prestem muita atenção aqui no que a gente vai conversar e vai ser leve, tá? E, pastor, aí lá na igreja você falou que você tem esse grupo que são vários homens, né?
que oram a madrugada toda para os pedidos e tudo mais. Existe uma escala, obviamente. Sim, diária, sim, mas só... sim. E faz quanto tempo que você está à frente desse... Esse é recente, Ramiro. Na verdade, a ideia minha com oração faz anos, na verdade. Sim. Né? O senhor já vem de uma família cristã? Sim, sim. Vim da família cristã e sempre amei o poder da oração. Por que o poder da oração? Porque o poder da oração está muito voltado numa conversa. Uma conversa entre você e o seu Deus. Sim. E eu creio muito que a oração nada mais é que uma conversa com Deus, baseado na sua necessidade. Então, como eu sempre trabalhei com oração, a gente já ministrou em muitas igrejas, né? Mais de 15 anos ministrando em igrejas. E na primeira igreja ali teve um pastor que teve uma migração, assumiu uma igreja, e daí veio o convite para mim assumir esse grupo de homens. Que nada mais é que de um grupo de pessoas, de homens, né, que oram na madrugada. Começa às 8 da noite e vai até às 8 da manhã. Esse relógio é um relógio que tem ali vários pedidos de oração, onde você tem momentos de intercessão que você ora pela família, você ora pela nossa cidade, ora pelo nosso país, ora pela união das igrejas, propósitos, né, principalmente Sim. voltado aos ministérios dentro de uma igreja. Então tem uma série de pedidos de oração. Sem contar que as pessoas que fazem parte desse grupo também têm necessidades. Sim. E quando a pessoa tem uma necessidade ali, um ente querido, né, alguém que perdeu alguém, uma doença, a pessoa ali no grupo já posta ali, queria um pedido de oração para o meu pai. Sim. Todo aquele grupo vai estar orando pelo pai da pessoa. Sim. Então esse já é um projeto assim, já há mais de 27 anos que acontece na primeira. Eu assumi pouco tempo, né? Faz questão de 2 meses aí, né? Legal. E a ideia é você ter um grupo de pessoas orando, né? Realmente sendo efetivo naquele propósito de oração, que nada mais é que eu conversar com Deus, né? Essas pessoas têm esse negócio de mas eu não sei orar, né? As pessoas falam sempre, tá, mas como que ora? O que você diz para essas pessoas assim? A oração, eu creio assim, a oração, como eu falei no início, a oração nada mais é que uma conversa. Então quando você se dispõe a conversar, não é só você falar, né? Sim. Quando você está dentro de uma conversa, é um diálogo. É um diálogo, né? Não é monólogo. Monólogo, exatamente. Você precisa falar e ouvir. Como que você conversa com Deus? Como que você fala com Deus? Eu sempre falo que você tem que criar um ambiente para você orar. Um ambiente de silêncio, um ambiente onde você pode colocar uma canção ali, colocar uma música, ou um worship, uma adoração ali, só um instrumental, né? Você escolhe, né? Um momento para você ficar calmo, onde você vai pegar a Bíblia. O porquê a Bíblia? A Bíblia é um manual, que é a palavra de Deus, e nós sempre falamos que a Bíblia fechada é um livro comum. E a partir do momento que você abre aquele livro, é a boca de Deus falando. Porque Deus usa a Bíblia para falar com o homem, com a mulher, com o ser humano. Então quando você se dispõe a separar um momento para Deus, num ambiente que você preparou, uma canção, onde você vai ler um texto bíblico, um provérbio, um salmos, né? E a Bíblia, ela vai te dar direção. E é claro a direção que ela te dá, baseado naquilo que você precisa. Sim. Por quê? Porque você está procurando algo. E eu sempre falo que o vazio que existe dentro do homem, esse vazio só é completado com Deus, né? É do tamanho de Deus, né? Sim. Então somente Deus pode cobrir esse vazio, né? E é baseado no momento da oração. Ali você e Deus, lendo a palavra, cantando, adorando, né? E isso hoje é acesso para todo mundo. Claro. Né? Todo mundo tem esse acesso. Sim. Todo mundo tem um cantinho ali, né? Então, para você poder falar com Deus, né? E ali que nasce canções, ali que nasce ideias, projetos, sonhos, líderes. É ali que nasce, né? Nós sabemos que grandes líderes, eles precisam parar um momento. Sim. Para meditar, para pensar. Grandes escritores, grandes músicos, cantores, nasce num momento desse, né? Ali você parado ali. Tem que escolher uma hora e que seja
o máximo de tempo possível para você meditar nisso aí, né? Para você estar sozinha ou sozinho, só você e Deus, só você e contemplando a Bíblia e falando com Deus. Tem que ter o teu momento. Assim como tem que ter um momento para você ir para uma academia, assim como você tem o teu momento de trabalho, assim como você tem o teu momento de lazer, você escolhe um tempo para... Esse negócio da pessoa falar, mas eu não tenho tempo, isso aí já não cabe mais, né? Não, é importante você parar, frear um pouco, né? Hoje existe uma grande número de pessoas que não tem tempo, né? O computador travou, já entra em desespero, o celular não respondeu, já entra em desespero. E a Bíblia nos fala, né, que é para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Então a ideia é você parar um pouco, né? Para você tomar uma decisão, você tem que esfriar a tua cabeça. Você quer mudar de país, quer mudar de emprego, você quer... Uma tomada de decisão. Exatamente, comprar uma casa, mudar de cidade, você tem que parar com a sua família. Sim. Tem que ter um momento, esfriar a tua cabeça. Reflexão mesmo. Exatamente, para não tomar uma decisão errada e depois se arrepender. Sim. Pastor, tem também, a gente se conheceu através disso, na verdade, né? Entre outras atribuições que o pastor tem dentro da igreja, além de ministrar a palavra em algumas quartas-feiras, eu vou falar para vocês, gente. Fiquem atentos para quando esse homem for fazer uma pregação. Vocês não têm noção da bênção que é a pregação, pastor. Eu te parabenizo sempre porque me toca profundamente, assim como eu vejo que aquela igreja é um absurdo, assim, de coisas boas, assim, quando o senhor está pregando. Assim, todos os pregadores lá, pastor, são excelentes. Eu gosto muito da quarta-feira, principalmente, porque é onde eu frequento, né? Mas a tua pregação, pastor, tem feito, eu vejo que tem tocado muitas pessoas, assim, parabéns. A ideia da quarta-feira, né, que é um culto, Noite dos Louvores. Noite dos Louvores. Bastante música, bastante canções, mas também está voltado à família. E o propósito de todos os pastores que trabalham ali, e quando de alguma forma é passada para nós a palavra ali, para ter um momento do compartilhar da Bíblia, da palavra, nada mais é que a tua vida com Deus, né? Sim. Então a gente procura sempre ler algo da palavra e trazer para os dias de hoje. Sim. Então a gente sabe que a Bíblia é rica em vários exemplos, várias histórias, onde você consegue exemplificar com o nosso dia a dia. Então o que chama atenção muitas vezes até na forma que a gente prega é justamente isso, é você conciliar a história de 2.000 anos atrás, a 1.500 anos atrás, de exemplos de grandes homens e mulheres da Bíblia e trazer um sentido para os dias de hoje. Então não é um livro que é uma história enganosa, é um livro onde tem histórias verdadeiras. E se são histórias verdadeiras, por que não aplicá-las? Então a ideia é quando você, né, nós ali quando a gente traz uma palavra e a gente tem pedido para Deus para que toque mesmo em pessoas, para que elas se enxerguem e possam refletir e dizer, cara, eu tô errado, eu preciso mudar de vida. Sim. Tem algo na minha vida que eu estou fazendo que está errado e eu preciso tomar uma decisão e melhorar, né? E isso é em vários aspectos, né? Sim. A pessoa ela consegue fazer uma análise da sua vida, né? E ter ali um feedback da sua própria mente. Eu estou fazendo só coisa errada. E como toca? Então ali a nossa ideia é passar e mostrar para as pessoas que a Bíblia e a própria pessoa de Deus, ela pode te mostrar, a Bíblia tem um texto que fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Sim. Então ali é um momento que você vai se examinar, naquele momento ali, quando você está ouvindo a palavra. E ali você consegue ver, eu estou errando nisso, eu estou acertando nisso. Você faz uma reflexão. Sim. E nessa reflexão... Autoanálise mesmo. Nessa reflexão, nessa autoanálise, você toma uma nova direção na sua vida. Você deixa de fazer algumas coisas para fazer algo novo. A gente sempre fala, se você quer comer um fruto diferente, você tem que plantar algo diferente. Sim, não tem como. Não tem como. Você plantar arroz e colher feijão. Não vai bem. Então você tem que plantar algo novo, né? Tem que fazer algo novo, tem que se mexer. Tem que sair da zona de conforto. E isso é importante em todos os segmentos. Eu sempre... Por coisas simples assim, pastor. Às vezes eu vou para casa, eu faço um caminho diferente.
para olhar coisas novas, para ter outras visões, para ter outras reflexões. Eu tenho meus momentos, a maioria dos meus momentos de reflexão são quando eu estou dirigindo, quando eu estou no trânsito, quando eu estou indo até um cliente. Esses são meus momentos. E cada um tem sua forma de refletir, sua forma de se sentir mais confortável. E eu acho que a melhor maneira de você refletir é se sentindo confortável, né? Sim. Porque não tem como você refletir e ter uma reflexão muito boa quando você está incomodado, ou num local que te incomoda, ou que você não se sente bem. Você precisa estar ali. Mas o mais importante que eu acho, pastor, isso é na minha concepção, é isso mesmo, é trazer os momentos atuais de acordo com a Escritura, entendeu? Isso eu acho, porque as pessoas tem as pessoas que são visuais, tem as pessoas que são auditivas, que aprendem mais ouvindo, e tem pessoas que o exemplo facilita, entendeu? E facilita a visão. E a gente sabe que a Bíblia hoje ela se renova, assim, não na palavra, mas estou dizendo assim, a forma como ela vem para você ler, assim, ela está facilitando, né, para o entendimento de quem está lendo, né? Isso é extremamente importante. Há uma procura dos pastores hoje, pelo menos onde nós estamos ali, em passar o que a Escritura nos fala para ter uma aplicação mais efetiva. Sim. Porque o fato de você ouvir, no momento que você está ouvindo, a tua mente, o teu psicológico, o que eu vou fazer com base nisso? Sim. Eu estou perdendo meu tempo aqui? Não, eu estou fazendo uma análise do que está sendo falado e eu vou procurar a melhor forma de aplicar. Como que eu aplico aquilo que eu estou ouvindo para ter um resultado eficiente? Sim. É relacionamento, é emocional, a minha família está zoada, estou desempregado, enfim, é inúmeras a quantidade de problemas que vem até nós. Sim. Né? Pessoas com doenças graves, a perda de um ente querido. E esse problema, eventualmente, não necessariamente o meu problema é maior do que o outro. Não existe problema maior ou problema menor. Existe o problema que a pessoa consegue aguentar ou não consegue aguentar, né, pastor? Porque você lida com pessoas que perderam um ente querido com uma pessoa que perdeu um emprego. Exatamente. Né? O papel pastoral nada mais é de você ouvir todos. Não é julgar, né? Não é julgar. Nosso papel, de forma alguma, é julgar e fazer a pessoa cumprir uma punição, uma penitência por aquilo que ela fez. Se a pessoa, ela estaria porque ela precisa de ajuda. Sim. E é o dever de um pastor, de uma pastora, ajudar, dar uma direção para ela. Senão não teria por que estar ali. Sim. Se for, né, nós sabemos que hoje no nosso mundo, quando uma pessoa falha, tem 10 para pisar. Dificilmente tem um para estender a mão. Sim. E levantar. Então o papel da igreja séria, não digo da religião, da igreja séria que segue a palavra de Deus, é estender a mão. Independente de qual seja o problema. Venha como estás, né, não permaneça de igual forma. Sim. Mas porém venha como está se você quer ter uma diferença na sua vida. Eu estou indo para um sentido, agora quero ir para outro sentido. Eu quero tomar uma decisão. Né? Não estou satisfeito com a vida que eu estou levando hoje. Eu quero ter uma nova vida. Sim. Então ali nós estamos preparados para ouvir, para dar uma nova direção baseado nas Escrituras. Né? E a Bíblia ela tem inúmeros exemplos, né, de dar uma direção para você. Tem um texto que eu gosto muito que está em Salmo 132, que o filho de Davi, o Salomão, né, um grande sábio, que ele falou que os seus olhos ele não deixaria adormecer, as suas pálpebras fechar, enquanto ele não encontrasse um lugar para Deus. Então, o que a gente entende hoje? Será que as pessoas elas estão encontrando um lugar para que Deus entre? Sim. Eu digo que seria nosso coração. Será que as pessoas estão reservando um espaço no seu coração para que Deus entre ali e dê uma direção para ela? Hoje, até ouvi essa semana na igreja ali, nós estamos cansados das verdades, muitas verdades. Sim. São muita gente com a sua verdade, muitos... depois que a internet abriu, a voz no YouTube, enfim... Globalizou, todo mundo pode falar. Sim. Só que nem todo mundo está preparado para falar. E nem todo mundo está preparado para seguir aquilo também. Então, quem você está seguindo? Né? A pergunta é essa que a gente fala hoje. Quem você está seguindo? Está te trazendo algo? Está fazendo você crescer?
Você está amadurecendo? Você está tendo uma direção? Ou você está passando horas e horas vendo algo que não está te agregando, que não está te ensinando, que não está te dando um caminho, né? Então é para você hoje vigiar, policiar o teu coração. Autoanálise mesmo também disso. Autoanálise, exatamente. Quem realmente você escuta é referência, quem realmente você olha, você segue, é uma pessoa que alcançou o sucesso? Sim. E como que ela conseguiu o sucesso? Sim. Então é isso que a gente tem que refletir hoje, né? Para ter sucesso, você tem que conviver e estar e seguir pessoas que conseguiram o seu resultado baseado em valores. Sim. Valores. Tudo está na questão dos valores, né, professor? Tudo está na questão dos valores. Não, legal. E entre outras atribuições que a nossa igreja tem, e toda igreja tem, eu acho, são... alguns falam de célula, outros falam de grupo pequeno. Lá na nossa se chama grupo pequeno, né? E você também lidera e é liderado, né, pastor? Sim. Porque a gente fala assim, o pastor Elton é o pastor da igreja, tem uma vida perfeita, não capecou porque já veio de família cristã. Então, eu gosto sempre de atacar isso porque para trazer você, pastor, para perto das pessoas, entendeu? Exatamente. Porque senão as pessoas falam assim, poxa, mas eu nunca vou chegar nesse ponto porque ele é perfeito, ele não erra, ele só fala de Deus. E não é isso, né, pastor? Na realidade não é isso, né? A Bíblia nos fala, né, que todos nós somos pecadores, né? E todos nós merecemos e devemos, né, chegar a Deus para obter esse perdão. Pela Bíblia, todo mundo, é de conhecimento de todos, né, que existe um homem que veio aqui na Terra, que o nome dele é Jesus, e ele morreu pelos nossos pecados. Então, o fato dele ter morrido, eu sempre falo isso, eu acho muito bacana essa palavra, ele morreu a minha vida. Então eu preciso viver a vida dele. Então, como que você vive a vida dele? É você procurar, da melhor forma, ser um bom cidadão, um bom pai, um bom tio, um bom filho, um bom sobrinho, uma boa mãe, uma boa filha, enfim. Um bom funcionário, um bom líder, um bom patrão. Então, quando você procura ser buscar a excelência naquilo que você foi chamado para ser, você foi chamado para ser um patrão. Seja um bom patrão. Você foi chamado para ser um médico. Seja um bom médico. Sim. Nós vemos hoje na sociedade que tem aquele médico que, meu Deus, em todas as errado, profissões, todas. Tem aquele médico bom, tem aquele médico ruim. Eu sempre digo, então da mesma forma vai ter o pastor ruim e vai ter o pastor bom, né? Então a ideia é o quê? É você procurar estar e ver, eu sempre falo isso, ver a pessoa, independente de qual seja a sua função, pelo fruto. Entendi. Se a pessoa produz um bom fruto, você pode se aproximar dela. Entendi. Pode caminhar com ela, porque está trazendo bons frutos. Sim. Então, e outra coisa, só vão tacar pedra na árvore que dá fruto. Né? Então se estão te atacando pedra, é que você está no caminho certo. Exatamente. Então a ideia é você... Infelizmente é assim, né? E o grupo pequeno, ele para nós, veio de uma forma assim, muito bacana, porque as pessoas, muitas vezes, não têm aquele tempo de estar na igreja. Então é mais um braço da igreja, para que aqueles que não têm o primeiro contato na igreja, ela venha para o grupo pequeno, ou para a célula. E ela entende ali no grupo pequeno, ou na célula, o que é a igreja. Então ali ela vai conhecer se realmente, cara, eu achei muito legal isso, então eu vou na igreja. E mesmo a pessoa que vai na igreja, ela é direcionada para vir para o grupo pequeno. Por quê? Porque no grupo pequeno ela é acolhida. E o contato é mais próximo. Assim, exatamente, é mais próximo, ela é ouvida. Ali, no grupo pequeno, vai se caminhar junto, né? Sim. Vai se entender junto. Vai ver que o pastor e também o liderado ali também precisa de ajuda. E assim, professor, como tem pessoas no nosso grupo pequeno que também tem dificuldade de entendimento. Sim. Né? E ninguém aqui é professor de Deus, como fala o termo, né? Exatamente. Sabemos de tudo e não tem como, né? Mas as pessoas, elas... É um momento de tirar suas dúvidas. Exato. E é extremamente importante isso, né? Quando você lê a Bíblia, você pegar palavras que você não entende ou passagens que ficou um pouquinho confuso para você anotar e tirar essa dúvida mesmo, né? Sabe, Ramiro, eu digo assim que tem muitas pessoas no Brasil hoje que são enganadas porque elas praticam o que elas somente ouvem.
né? E elas não leram. Entendi. A importância de você ler é fundamental no nosso país. E o povo brasileiro muitas vezes tem preguiça de ler. É preguiçoso. Porque se a pessoa ela vai numa igreja, o pastor, o presbítero, o bispo, enfim, está falando algo lá na frente, como que ela sabe se aquilo é real, é verdade? Ela não pode seguir cegamente. Ela precisa consultar a palavra de Deus. É por isso que existe a Bíblia. Sim. Então, se aquele preletor, aquele pastor, aquele bispo, aquele padre, ele está falando algo que não está concernente, não está na Bíblia, logo aquilo é mentira. Sim. Então você vai estar seguindo uma mentira daí. Agora, se aquela pessoa que está na tribuna, lá no altar falando algo, e está baseado na Bíblia, e você vê que aquela pessoa está testemunhando, está testificando com o que ela falou, ela vive, ela é um testemunho, logo você pode seguir. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas seguem pessoas sem conhecer. Então, o meu conselho, na verdade, é que leia a Bíblia. Veja se aquele pastor, aquele padre, aquele bispo, aquela pessoa que está falando, se realmente está na Bíblia aquilo, se tem sentido o que ele está falando. Não pega, pinçar uma palavra aleatoriamente da Bíblia e falar aquilo lá sem conhecimento, né? Então é interessante, eu vejo por mim. Mesmo eu tendo um GP, eu sou liderado num GP. Sim. Então logo, se eu não sei responder no meu grupo, eu vou ter que perguntar para o meu pastor. Então todo pastor também tem que ter um pastor. Sim. Por quê? Porque todos nós precisamos aprender, todo dia. Sim. Vai ter um momento que eu vou errar, eu vou ter que chorar para o meu pastor, para o meu líder, para o meu mentor. Uma pessoa de sucesso, ela só vai alcançar o sucesso real se ela tem um mentor. Sim. O mentor dá a direção baseado no quê? No que tá Então você tem que se perguntar, eu tenho um mentor, mas a diretriz que ele me dá é baseada no quê? No conhecimento aleatório ou na Bíblia? Ou num livro que tem um fundamento, que tem um testemunho vivo, Sim. que realmente aconteceu. Então você tem que certificar, Claro. Em tudo, né? Em tudo, né? Você não pode ser o Maria vai com as outras. Né? Você não pode aceitar tudo que te coloca, né? Exatamente. E na verdade é na vida isso. Você não pode simplesmente, a pessoa te falou, faz, acabou. Não, se sinta incomodado, né? Exatamente. Se sinta... Vale a Bíblia. Né? Valer. Ele falou uma passagem, vai lá no que ele falou. E se não é o teu entendimento, com o entendimento do que ele disse, coloque isso à prova para que você siga um caminho correto, né, pastor? E seguir a prova do que... Às vezes um pastor está lá em cima falando alguma coisa, pastor. Eu também tenho coisas que eu não entendo. Mas isso não quer dizer que ele está sendo uma pessoa que está faltando com a comunicação. Não, eu estou faltando com o entendimento. Então eu pego, vou anotar ali. E no grupo pequeno? E no grupo pequeno a gente tira dúvida. Isso não quer dizer que ele, a pessoa que pregou lá, falou alguma coisa, ela está sendo insuficiente. Não, de forma alguma. E a gente também não está colocando isso para a prova, a pessoa, a condição de conhecimento da pessoa. É apenas você quer... Está sendo provocado a entender daquilo que está sendo passado para você. É bacana quando você compreende na prática aquilo que você leu. Sim. Você coloca em prática aquilo que você leu e ouviu. Sim. Aí você tem uma prova real, né? Uma prova real do que o pastor, o presbítero, o bispo falou, com baseado no que você leu e você praticou, você tem uma resultante. Foi bom ou foi ruim? Você consegue medir isso? Sim. Não, a prática da oração. Eu sempre dou um exemplo. A questão da prática da oração e da fé. A maioria da população brasileira, quando fala isso do cristão ou daquele que quer praticar uma fé, quando você está com uma dor de cabeça, o que você faz? Remédio. É remédio. A primeira coisa é remédio. Então, imagine assim, se eu faço uma oração antes de tomar um remédio e a dor sai. Eu exercitei a fé. Mas como que eu vou exercitar a fé se sempre eu tomo remédio? Sim, não tem como. Por que eu falo a dor de cabeça? Porque ela é algo mais leve. Estou dizendo. E você tem que, eu digo que a fé é como se fosse um músculo, né? Sim. Você tem que exercitar, ficar a um ponto que ele vai ter fé para coisas maiores. Sim. Eu conheci um amigo meu que ele começou exercitando a fé dele fazendo o seguinte. Ele começou a orar assim, dizendo assim, eu quero 10 par de meia na oração dele. Ele começou a orar e não falou para ninguém. Deus, no momento de oração dele, eu preciso de 10 par de meia. Logo, passou um tempo, alguém foi sentiu no coração de dar os 10 par de meia para ele. Logo, a fé dele, caraca, eu orei e aconteceu, eu não falei para ninguém.
Então, a fé também é exercitar. Claro. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem Sim. e vir a acontecer. Então, qualquer pessoa que crê em algo, né, eu vou dar o exemplo do indiano lá, quando ele tem lá o rato como a sua fé, né? Como que ele acontece um milagre? É o rato que fez o milagre? Na concepção dele, é o rato. Porque o que? Ele está exercendo a fé dele. Então, eu estou dizendo que o cristão é baseado a fé dele aonde? Na palavra de Deus, Sim. em Jesus Cristo, que morreu por nós, Sim. que tem toda uma diretriz aí, Claro. que é o livre-arbítrio nosso. Sim, sim. A gente fala muito sobre isso, né? E é importante que quando você pega alguma coisa para você, daí você está com conhecimento, né? Aumenta a tua responsabilidade. E quando você, aquele negócio que a ignorância é uma dádiva, isso aí, risca isso na tua cabeça. Você tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem na sua mão. Porém, gera mais responsabilidade. Sim. E gerando mais responsabilidade, aí você vai ter mais responsabilidade com seus atos, com o que você fala, e, entre vários outros aspectos. Vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado por isso. E não tenha dúvida disso. E então tem pessoas que não querem ter esse conhecimento por não querer ter responsabilidade. E isso é péssimo, né, na minha concepção. Mas super respeito quem pensa de forma diferente. Mas sim, você toma alguma coisa, daí você ora para aquilo, você toma como verdade. Aquilo você ora. Aí acontece, você é abençoado. É importante você testemunhar. Sim, sim. Porque daí esse teu testemunho vai ajudar muitas pessoas a fazerem as coisas corretas, a seguir um entendimento, Um padrão de vida. E isso vai sendo uma bola de neve, né, pastor? O brasileiro, ele tem e é para tudo isso, Ramiro. Você olha assim, muitas vezes, vamos falar da música, né? Uhum. Hoje as músicas, elas são chiclete, né? Por que ela tem a ideia do chiclete? É porque ela fica gravada, Fixar, né? mesmo. Ela fixar. E hoje, as músicas de antigamente, ela tinha uma história, Sim. ela tinha uma estrofe, ela tinha várias estrofes, né? Tinha um refrão, né? Hoje se resume em 2, 3 frases. No refrão. Por quê? Porque, de alguma forma, quer pegar você pela tua mente e fazer você ficar aderido àquela canção. Sim. E começar a cantar ela já. Repetir. Então, por muito repetir, você vai memorizar aquilo e vai praticar aquilo. Sim. Na escola, nada mais é da mesma forma. Por que a criança aprende? De tanto repetir. Sim. Quando você aprende uma língua, de tanto repetir. Então, para você aplicar algo na sua vida que vai mudar a tua história, na tua profissão, você tem que aprender. Sim. E aprender é repetir. Né? E vai, muitas vezes, acontecer erros. Vai acontecer falhas. E tem pessoas que têm que repetir menos, outras pessoas repetem mais. Quando você aprende e é baseado em vários erros, a chance de sucesso é maior. Sim. Por quê? Porque você aprendeu realmente. Você não fez uma cópia, né? Você aprendeu, você praticou aquilo várias vezes até você ter a receita. É isso aí. A partir do momento que você tem a receita, você vai passar para outro, né? É. E assim vai ser um ciclo. Faz um bolo gostoso, passa a receita pro. Exatamente. É assim com a benção também. Não é verdade? Com Deus é assim também. E tem também, pastor, a gente vê muito na igreja, né? E também aqui as pessoas me procuram no direct também, porque de certa forma a gente tem um pouquinho mais de conhecimento do que uma pessoa e obviamente muito menos do que várias outras, né? Mas essas pessoas que entendem que a gente pode ser um modelo para ela, as pessoas vêm questionar algumas coisas pra gente, né? E, gente, mande direct pra gente, a gente responde tudo. Eu vou convidar o pastor também, assim, que vocês embaixo aqui escrevam perguntas, tirem suas dúvidas sobre Bíblia, sobre o que vocês quiserem. Eu vou convidar o pastor a estar respondendo também, tá, pastor, na nossa página. E certamente eu conheço um pouquinho da sua história de vida também, pastor, e tem algumas passagens aí da sua vida que eu quero que as pessoas conheçam também, mas isso é para outro episódio aí. Com certeza a gente vai se ver bastante aí, pastor. Mas, pastor, as pessoas hoje, elas normalmente aprendem ou na dor ou no amor, né? Normalmente as pessoas procuram Deus na dor. Sim. Né? Sim. Quando o calo aperta. Exato. Foi assim comigo, gente. Então eu não estou falando isso sem qualquer tipo de vergonha, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu sou batizado, crismado, comungado na igreja católica, porque é assim minha família, né?
Hoje eu frequento a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, porque é uma igreja que eu me sinto bem, me senti bem acolhido, e eu gostei de lá e eu fico lá. E eu sou de lá agora. Mas as pessoas vêm pela dor. E normalmente as pessoas não são resilientes com Deus, assim como são com diversas outras coisas. E acabam procrastinando, né? Então, eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão a pessoa chega lá, puxa vida, vou dar um exemplo aqui, eu estou endividado, preciso pagar uma conta no final do mês, pelo amor, não, ou o meu aluguel tá vencido, eu não consigo, e o pastor ora pela gente, não sei o que, você vai orar, né, pastor, por essa pessoa, obviamente. Puf, a pessoa conseguiu pagar o aluguel. Aí a pessoa, não, agora eu já estou tranquilo. Daí mês que vem já paguei o aluguel, agora já normalizei minha vida financeira. Não preciso mais de Deus. Tem um exemplo, né? O mais comum, né? Vem para os pastores, para as pastoras, eu preciso de um carro. Preciso de um carro para vir para a igreja. Então vamos orar para que, né, Deus de alguma forma ilumine a sua mente aí para você ter uma profissão, um trabalho, que tenha um recurso, né, que venha aumentar o seu orçamento para você conseguir comprar o teu carro. E aí começa uma luta no mundo espiritual, vamos dizer assim, né? Orando por aquela pessoa para ela conseguir o carro dela, para que ela consiga um emprego, para que ela venha ter para que o seu orçamento aumente. E quando ela consegue o carro, ela não vem para a igreja, né? Ela vai... Passa na frente, mas não para. Vai para a praia, vai curtir, enfim. É um exemplo básico, mas é a realidade. As pessoas, elas querem, eu sempre falo, elas querem o milagre, a bênção, mas não o dono da bênção. O dono da bênção nada mais é que Jesus, né? Do que Deus, do que a pessoa do Espírito Santo, da Trindade que a gente costuma falar. E também não querem a batalha para conquistar também a bênção, né? Eles querem simplesmente ficar sentado, Deus, me dá lá e Deus, puf. Existem alguns pontos. Quando fala oração, se for ver a palavra oração, vamos dividir ela, né? O orar tem base, ela está seguido de uma ação, né? E essa ação, né, de orar, mais a ação, você tem que fazer algo. Sim. E o que é o fazer algo, né? É o estudar, é o levantar cedo, é o trabalhar. Eu sempre falo que Deus vai fazer a parte dele. Porém, você tem que fazer a tua parte. Nada a ver. E a tua parte é você assumir um compromisso. E o teu compromisso, se você está querendo colocar Deus na jogada, logo você tem que ter um compromisso com Ele. Então, se você foi à igreja, se você está vindo ali com aquela necessidade emocional, profissional, familiar, então, você chegou ali, você está assumindo já aquele compromisso. Eu quero caminhar com Deus e quando eu adquirir essa bênção, eu tenho que continuar ali. Sim. Por quê? Porque nós somos, a nossa vida é baseada de vitória em vitória. Sim. E de guerra em guerra, de perda em perda, enfim. E assim vai. Essa é a vida. É sazonal, né? Uma hora você vence, uma hora você perde. Sim. Uma hora você ganha, outra hora não. E a gente tem que aprender a lidar. Tem que saber ganhar e tem que saber perder. Quando você perde, é um momento de você refletir. Por que você errou? Por que você perdeu? Por que você falhou? Para na próxima vez você vencer. Sim. Então quando você coloca Deus na jogada, quando você coloca Jesus na jogada, quando você procura uma igreja, você está dizendo assim, eu quero mudança. Sim. Isso já é um ponto bom. Claro. Não, eu quero tomar uma decisão. Você ter essa percepção, você já está no caminho, né? Você já começou o caminho. Já começou bem, exatamente. Você coloca ali uma meta, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem internacional. Sim. Eu quero conseguir alguém. A minha vida emocional está zebrada. Eu quero ter uma mudança. Quando você toma essa decisão, você estipulou um alvo. Aí é correr atrás desse alvo. Claro. Aí você vai ter que procurar o quê? Ferramentas para que te ajudem a chegar naquela tua meta. E a igreja é uma ferramenta, pastores é uma outra ferramenta. Eu sempre falo que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a renunciar a algumas coisas. E é necessário você renunciar para você adquirir algo. Quando você conversa com um atleta de ponta, de alta performance, você vai ver um nadador, enfim, ele abdica de muita coisa, ele renuncia a muita coisa. Ele renuncia muitas vezes um barzinho, ele renuncia muitas vezes uma festa, um churrasco. Sim. Por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um foco. Então isso não é só para o esportista, né? Para uma pessoa você que nos assiste, nós aqui, você tem que estipular uma meta.
Sim. Eu quero um alvo, eu quero chegar lá. Se você não tem meta, você não sabe onde você quer chegar, né? Exatamente. É triste a pessoa que não... Nossa. Eu digo que ela não vive, na verdade. Ela tá ali por trás. Tá de passagem. E eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, eu vou ganhar tal coisa, ou vou ganhar um dinheiro, você só conquista, né? Você não ganha nada, você tem que conquistar as coisas. Então quando você recebe um dinheiro por alguma coisa, é porque você conquistou aquilo. Você não ganha nem presente, você conquista o presente porque você conquistou o amor daquela pessoa, você conquistou a confiança daquela pessoa, para aquela pessoa gosta de você, e daí ela vai te presentear com alguma coisa. Mas isso não quer dizer que você está ganhando, você conquistou alguma coisa nesse sentido. Então, mas para conquistar você tem um caminho, né, professor? Aquele negócio acreditado que nada cai do céu é muito verdade. Porque na Bíblia está dizendo que você vai ser abençoado, mas na Bíblia está dizendo que você tem que fazer a tua parte. Né? Você tem que trabalhar, você tem que ralar, e tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos, tem pessoas... É porque, assim, tem muita gente que fica insatisfeito com o que tem, mas é porque não sabe onde quer chegar também. Né? Tem um texto na Bíblia, Ramiro, que está escrito em Deuteronômio 28, que ali tem uma série de bênçãos, séries de milagres que pode acontecer na vida da pessoa se atentamente ela obedecer a palavra. E as pessoas se preocupam quando elas vão ler a Bíblia, sim, elas só leem aquela parte que interessa a ela. E nesse texto... Só o que é conveniente. Só o que é conveniente. E esse texto é seguido de várias maldições. Então a Bíblia está falando, se atentamente você obedecer, vai ter uma série de bênçãos que vão correr atrás de você. Sim. Porém, se você não obedecer, tem uma série de maldições. E muitas pessoas, isso é algo interessante, tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida totalmente errada, tem uma série de maldições na vida dela, se ela ler ali, ela vai conseguir se identificar, caraca, tem alguma coisa aqui que na minha vida que ela está vivendo de maldição, por quê? Porque atentamente ela não está obedecendo a palavra de Deus. E não somente ela, já vem uma questão geracional. O pai, o bisavô... Já é hereditário. Já é hereditário o negócio. Nunca ninguém quis nada com Deus. Né? Então, se você atentamente obedecer, a Bíblia ela declara e ela afirma que tem várias promessas que vão te seguir. Tanto positivas quanto negativas. Exatamente. Né? Todo tem seu lado positivo, tudo tem um ônus, tem um bônus. Né, pastor? E, assim, as pessoas... Às vezes eu escuto falar assim, eu quero dinheiro. Vou fazer uma oração porque eu quero dinheiro. Mas você esquece de orar para ter discernimento para quando tiver esse dinheiro. E daí o dinheiro vem, você gasta, não sabe nem com o que você está gastando. O dinheiro acaba e você fala, puxa, mas você tem que ter discernimento para isso. Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que pede. Exato. Tem que cuidar, porque quando você está pensando, só Deus está ouvindo. Depois que você falou, aí você está à mercê tanto do ruim quanto do bom, né? Exato. Mas enfim, as pessoas têm que se preocupar mais em ser do que ter, sabe, pastor? As pessoas querem conquistar e não querem ser nada, entendeu? Então eu quero ter uma Ferrari, mas eu não quero ser um bom pai, não quero ser um bom trabalhador, entendeu? A gente está indo para o final aqui, pastor, e é o seguinte, eu queria que você desse uma palavrinha para as pessoas, uma palavra final, assim, e depois eu vou fazer um encerramento e a gente faz uma oração, mas eu queria que você desse uma palavra para as pessoas, essas pessoas que, de certa forma, desistem com mais facilidade de Deus, essas pessoas que frequentam, conseguem a bênção e desistem, essas pessoas que estão passando por problemas, hoje a gente sabe que tem pesquisas aí que a saúde mental é o mal do século, né? As pessoas estão muito fracas psicologicamente, as pessoas estão sofrendo com doenças mentais e isso acarreta em doenças psicossomáticas, como câncer, entre outros. Eu queria que você desse uma palavrinha final para essas pessoas. Você. Amém. Eu acho que a palavra que vem ao coração, até para você que nos assiste, é assim, independente da situação que você esteja passando, independente da luta que você esteja passando, independente da dificuldade que você está passando, existe um Deus que está olhando por você e está vendo a tua necessidade. E Ele está esperando você tomar uma decisão de vir até Ele. Porque Ele não é intruso, né, pastor? De forma alguma. A palavra fala, eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você. Então você que nos assiste, é interessante que você tome uma decisão. Tome uma posição. Venha até a igreja. Sente ali na igreja e ouça Deus falar. Procure ouvir Deus nas canções.
Procure ouvir Deus através da palavra, da Bíblia. Procure Deus em algo que você nunca olhou antes, né? Que é a Bíblia. E Deus fala através da Bíblia. Então, independente da luta que você está passando, da tua mente, se seja uma síndrome do pânico, do medo, enfim. Ou seja, uma dificuldade, qualquer coisa. Dificuldade. Vá até a igreja, sente ali e espere Deus falar contigo. Tome essa decisão. Quando você tomar essa decisão, em qualquer igreja que você entrar ali, vai vir uma pessoa que é um pastor, que é uma pastora, que é alguém que representa a fé ali, sim, e vai orar por você. E vai começar a caminhar com você. Peça ajuda, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de pedir. É igual na sala de aula, né? Sim. A pessoa está com vergonha de não levantar a mão e dizer, eu não entendi. Eu acho que quando você vai na igreja, você tem que dizer, eu preciso de ajuda. Né? Quando você chegou até mim, sim, eu preciso de ajuda. Quando você levanta a mão, você assinala ali, eu preciso de ajuda, alguém vai te ajudar, vai te aconselhar, vai dar uma diretriz para você, vai dar uma direção para você. E quando você parar para fazer isso, você vai ter, com certeza, um novo olhar para a tua vida. Independente de qual seja a situação. Então venha para a casa de Deus. Né? Os tabernáculos, né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele está ali para te ajudar, ele quer te ajudar. Ele não vai entrar na sua vida, ser ali... É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Então, você tem que vir. Pedir por ele. Tem que vir até ele. Abrir, tem que ser gentil com ele, tem que agradecer também. Todos não, né? Mas a grande maioria das pessoas que me seguem e que estão ouvindo, que estão assistindo, sabem da perda do meu pai pela doença do Covid, né? E eu sempre gosto de tocar nisso, porque o meu pai morreu por algo gratuito, que é o ar. Que você não paga pelo ar. O ar é de graça. Meu pai morreu por algo que era de graça. Então, só do fato de você poder acordar, respirar, dar um bom dia, você já deve ser muito grato a Deus. Sim. Por isso. Entendeu? As pessoas querem um milagre grande, querem aquela coisa tocável, querem aquela coisa que brilha os olhos. Mas você tem pequenas bênçãos todo dia. Todo santo dia. Não é verdade, pastor? Sim, é verdade. É isso. O fato de você ser grato, né? A gratidão. Você grato pelo acordar, por levantar, por ter os movimentos, o enxergar, o tocar, o fato de você tomar uma limonada, sentir o gosto, né? Muitas pessoas nunca imaginaram que perderiam o gosto, né? E muitas pessoas que se alimentam por sonda nunca mais vai sentir. Exatamente. Hoje, ser grato, né? Se você é grato, já é um... Tem dois fatores que eu acho que são primordiais e transformadores na vida das pessoas, que um é o perdão, o outro é a gratidão. São dois sentimentos que são fantásticos para as pessoas conquistarem algo melhor na sua vida, para as pessoas serem melhores, né? E pastor, eu queria falar também para o pessoal, convidar, né, para os homens que estão nos assistindo. Sim. Quinzenalmente, às segundas-feiras, a gente tem um grupo de estudo bíblico para homens aqui no nosso escritório aqui. E se você, que é um homem, está querendo buscar Deus ou não quer ir numa igreja, mas quer conhecer, quer ter uma palavra amiga, quer estar mais próximo, quer estar num ambiente diferente, chama a gente no direct. A gente vai te convidar, você vai vir aqui, vai tomar um café com a gente, vai ter um minuto com Deus, não importa a sua religião, e vai ser algo transformador na sua vida, como está sendo na vida de muita gente, né, pastor? Sim. Existe uma procura, né, por Deus nos últimos anos, logo, né, pós-pandemia, aí, a gente está um pouco na pandemia ainda, né, mas quando ela teve o seu momento de ápice ali, um grande número de pessoas procuraram Deus, né? Sim. Aquilo que você falou, né, pela dor. Então, mas não espere que algo aconteça, algo ruim aconteça, para que você venha ouvir da palavra de Deus, né? Nós estamos aqui justamente para conversar sobre a palavra. Sim. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas a gente vai procurar ir atrás das respostas. Você não vai ficar sem resposta. Exatamente, e a gente vamos caminhar, né? Existe uma trajetória, existe uma conquista. A gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para apontar dedos, a gente não está aqui, nós somos falhos, todos nós somos falhos. Você falhou em alguma coisa, eu falei em outra, e a falha é do mesmo tamanho. A gente só carrega o que a gente tem condição de carregar. E Deus não ia ser tão
Deus não é um cara ruim. Deus não vai te dar algo que você não possa carregar. Mas seja uma pessoa que convide ele para entrar. Tá? Porque Deus não é intruso. Ele não vai arrebentar a porta e entrar com tudo. Ele só se você quiser. Não é verdade, pastor? Sim. Então entre em contato com a gente no direct. Se tiver perguntas sobre a Bíblia, perguntas para o pastor Elton, mande para a gente. E que a gente vai passar para ele, ele vai responder para vocês. Vai estar aqui o nosso Instagram. Mas também pode perguntar aqui no YouTube, tá bom? Eu vou pedir para você, pastor, para encerrar, fazer uma oração. Amém? Vamos orar. De uma forma geral. Para a gente encerrar essa nossa conversa. Obrigado por ter vindo, pastor. Obrigado por ter aceito esse bate-papo. Sim. Quero dizer que você é muito importante na minha vida. E a gente hoje tem uma relação de amizade. E pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes para conversar com a gente. Eu tenho certeza que você vai aceitar, porque isso pode ser bênção na vida de muitas pessoas. Né? Amém. Tá bom? Vamos lá? Vamos orar então. Você que está nos assistindo aí, coloque a mão no seu coração, as duas mãos no coração ali, e vamos orar. Senhor Deus, neste momento nós colocamos todas essas vidas que de alguma forma, Senhor, estão nos assistindo com a mão no seu coração e está passando por uma dificuldade muitas vezes de ordem emocional, familiar, financeira, uma doença, ou alguém que está acometido, que está num leito. Nós pedimos a Ti, Deus, que venha visitá-la, que venha tocá-la nesse momento, venha trazer uma diretriz, uma direção, venha trazer a cura, venha trazer um milagre, que ela venha ter a resposta daquilo que hoje ela não tem. Nós pedimos a Ti, Deus, e pedimos a Ti, Espírito Santo, que toque essas vidas, para que elas venham ter um novo rumo, um novo norte, um novo alvo, um novo caminho, uma nova diretriz em sua vida. Que ela venha se levantar e ela venha se posicionar na situação que ela está vivendo. Então nós oramos e nós clamamos para que algo sobrenatural aconteça. Nós pedimos a Ti, Deus, que venha visitar cada uma dessas pessoas. Que elas venham ter uma prova viva e eficaz de que Deus a ama. E como a Tua palavra fala, que o próprio Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele morreu em uma cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si toda a enfermidade, ele levou sobre si todo o jugo. Ele morreu em meu lugar para que eu possa viver a vida dele. Então que cada um que nos assiste possa ser abençoado, possa receber um milagre, possa receber uma cura, uma diretriz em sua vida. Que ela possa ter um novo norte, para que ela possa ser abençoada, Pai. Então nós clamamos agora, Pai, que o Teu nome venha a ser glorificado, o Teu nome venha a ser exaltado através dessas vidas que nos assistem. E que possamos ter testemunhos, Pai, de que Deus atuou, de que Deus tocou, de que Deus curou, e que Deus trouxe uma nova diretriz, uma nova vida para essas vidas que nos assistem. É o que nós clamamos nessa noite e abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Até mais.